Hildegard Peplau nasceu em Reading, Pensilvânia, em 1º de setembro de 1909, falecendo em 17 de março de 1999. Com temperamento forte e visão de crescer além dos padrões femininos impostos para a época, decidiu ingressar na escola de enfermagem. Peplau foi a primeira teorista de enfermagem publicada após Florence, tendo a teoria das relações interpessoais revolucionado o trabalho acadêmico das enfermeiras. Teve grande contribuição para a reforma da Lei da Saúde Mental, assim como escreveu diversas obras relacionadas ao cuidado e à educação em saúde. Para ela, a enfermagem é uma profissão educativa que promove a saúde do indivíduo. Nosso objeto de estudo é a teoria das relações interpessoais em enfermagem, que consiste em 4 fases. A primeira delas é a fase de orientação e ocorre quando o paciente e a família percebem a necessidade de ajuda. Tanto o enfermeiro quanto o paciente trazem suas bagagens anteriores, como cultura, valores, ideias preconcebidas e assim por diante, que devem ser levadas em consideração. Ambas têm papel igualmente importante na interação interpessoal. Existe nessa fase todo o aspecto educativo da relação. O enfermeiro, o paciente e a família têm o primeiro contato, passando a identificar e compreender as necessidades do problema existente. Nesse momento, é fácil perceber as atitudes do cliente e do enfermeiro que são influenciadoras sobre o dar e receber ajuda. Apresentam partes igualmente importantes na interação terapêutica. Fase de identificação. Relação entre o enfermeiro e o paciente. À medida que a relação entre o enfermeiro e o paciente avança, passa para a fase de identificação, na qual o paciente começa a responder seletivamente às pessoas que oferecem a sua ajuda a ele. Nesta fase, a enfermeira no desempenho das ações de cuidado pode levar o paciente a identificá-la como uma figura familiar ou culturalmente importante em suas lembranças. Formas de ajuda ao paciente. O paciente poderá responder de 3 formas: desenvolvendo ações de caráter participativo e interdependente com a enfermeira, isolando-se e assumindo uma atitude de independência em relação à enfermeira, ou então, adotando uma postura de desamparo e dependência em relação ao profissional. Identificação do paciente com a enfermeira. Alguns pacientes se identificam tão facilmente com a enfermeira que esperam que ela atenda a todos os seus desejos, desconsiderando o fato de que o relacionamento interpessoal pressupõe que haja uma interação entre ambos. Na etapa da identificação, os esforços da enfermeira devem se direcionar para o auxílio do paciente na consecução de uma aprendizagem construtiva, a qual ocorre quando ele pode centrar-se nos elementos essenciais da situação, mediante seus próprios esforços, e como pode desenvolver respostas independentemente da enfermeira. A mesa estabelece com o paciente uma interação baseada no respeito e no interesse, na qual visualiza como uma pessoa emocionalmente capaz e busca utilizar expressões que promovam maior conforto psicológico. A enfermeira desenvolve diferentes papéis para auxiliar o paciente no desenvolvimento de suas necessidades, até que ele esteja pronto a assumir uma atuação independentemente dela. Fase de exploração. A terceira fase do processo refere-se à exploração ao máximo da relação para a obtenção dos melhores benefícios possíveis. O paciente faz pleno uso dos serviços que lhe são oferecidos. Entretanto, quando se inicia a recuperação, pode experimentar conflitos entre o seu estado de dependência e independência a um só tempo. A atuação da enfermagem é continuar a promover a satisfação do paciente em relação às suas demandas à medida que elas surgem e, conforme avança a convalescença, deverão ser estabelecidas novas metas, como voltar para casa e ao trabalho, no intuito de diminuir a identificação do paciente com a pessoa que lhes prestou ajuda. A fase de resolução pode ser identificada pela solução ou não do problema clínico, pela desvinculação gradual das pessoas relacionadas ao processo terapêutico,
além do fortalecimento da capacidade do cliente de atuar de forma independente sobre si. A última fase é caracterizada por ser um fenômeno psicológico, no qual o paciente precisa abandonar ou cortar os laços criados entre profissionais de saúde para retornar para casa. Então, como eles estão diariamente convivendo ali com os profissionais da saúde, eles acabam criando laços afetivos. E quando eles precisam retornar para casa, é difícil cortar esses laços, né? Então, todas essas fases, as 4 fases faladas ali, são de extrema importância para que o paciente se sinta à vontade em todos os momentos do tratamento.